Graça e paz, irmãos. Quero meditar com você, meu irmão, com você, minha irmã, a pergunta de número 3 do breve catecismo de Westminster. O que a Bíblia principalmente ensina? Resposta: a Bíblia ensina principalmente o que o homem deve crer a respeito de Deus e a obediência que Deus requer do homem. O texto bíblico no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que a Bíblia principalmente ensina? A Bíblia nos ensina principalmente o que devemos crer a respeito de Deus e a obediência que Deus requer de cada um de nós. João, evangelista, neste capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João nos mostra que a principal coisa que Deus espera de nós não é a obediência, mas sim a fé. A fé precede a obediência. A nossa fé, ela vem antes da nossa obediência. Por isso, o breve catecismo, na sua resposta, enfatiza que a Bíblia principalmente nos ensina o que o homem deve crer a respeito de Deus. E depois saber o que Deus requer dele, que é a sua obediência. É simples, meu irmão, minha irmã. Deus, o Criador do céu e da terra, Ele requer de nós que nós creiamos nele, em Deus. Você pode dizer, mas
Eu creio em Deus. Sim, meu irmão, minha irmã. Mas você crê em Deus como o Senhor da sua vida? De toda a sua vida? Não só de uma parte da sua vida, mas de toda a sua vida? Deus, que no princípio criou os céus e a terra, e agora, em João capítulo 3, versículo 16, é o Deus que amou ao mundo. Este Deus requer que nós creiamos nele como o Senhor de nossas vidas. Por isso, João escreve neste Evangelho, porque Deus amou ao mundo. Este Deus que amou o mundo é o Senhor. E Ele requer de nós que nós o tenhamos como Senhor de nossas vidas. Por isso o versículo segue com uma promessa. A todo que nele crê, terá a vida eterna. Não basta acreditar em Deus, confiar em Deus, confessar Deus em seus lábios, meu irmão, minha irmã, mas crer que este Deus que criou os céus e a terra, este Deus que amou o mundo ao ponto de entregar seu único filho, seu filho amado, para morrer por nós, este Deus é o Senhor. Se você crê que este Deus é o Senhor, você tem a vida eterna. Porque difere você acreditar, confiar, confessar de crer. Crer é uma verdade. Qual verdade, pastor? De que o Deus que amou ao mundo, o Deus que criou os céus e a terra, é o Senhor. Eu creio nele como o Senhor de minha vida. E se você passa a crer em Deus como o Senhor de sua vida, você naturalmente obedece. Naturalmente você faz tudo com boa vontade. Naturalmente, meu irmão, minha irmã, você fará tudo para agradar ao Senhor, que é o teu Deus. A fé precede a obediência. A fé vem antes da obediência. A fé caminha
na frente da obediência. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque eu não tenho fé de que este Deus que amou o mundo é o meu Senhor. Como que eu vou agradar a Deus se eu não creio que Ele é o meu Senhor? Ele é o meu protetor, me protege, Ele é a minha rocha que sustenta a minha vida, mas Ele é também o Senhor. Ele quer ser o Senhor. Deus não quer apenas ter um povo dele aqui na terra. Ele quer ser o Senhor desse povo. O que a Bíblia principalmente ensina? A Bíblia ensina principalmente o que o homem deve crer a respeito de Deus. E o que eu devo crer a respeito de Deus? Que Ele é o meu Senhor. A partir disso, dessa verdade, Deus irá requerer de mim a obediência. Meu irmão e minha irmã, é na sua fé em Jesus como Senhor e Salvador, é na sua obediência a Deus como Senhor de toda a sua vida, é que o Espírito Santo te santifica no caminho para a vida eterna. Olhando para o profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, o profeta Miqueias nos mostra, principalmente, o que o Senhor, nosso Deus, requer de nós. 3 coisas. No versículo 8, do capítulo 6 de Miqueias. Primeiro, o Senhor, nosso Deus, requer que pratiquemos a justiça. Primeira coisa. Segunda coisa, o Senhor, nosso Deus, requer que amemos a misericórdia. Segunda coisa. Terceira coisa, o Senhor nosso Deus requer que andemos humildemente com Deus. Praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus. É o que o Senhor, nosso Deus, requer de nós. Que acreditamos que Ele é o nosso Senhor. Que confiamos que Ele é o nosso Senhor. Que confessamos que Ele é o nosso Senhor. Mas, acima de tudo, que temos como verdade que Ele
é o nosso Senhor. Nisso nós cremos e por isso nós vivemos. E assim praticamos a justiça, amamos a misericórdia e andamos humildemente com Deus. Eu pergunto para você, meu irmão, para você, minha irmã, fazer o que é correto ao próximo, você o faz como um dever? Amar uns aos outros com misericórdia, você o faz como um dever? Viver em humilde obediência diante do Senhor, você o faz como um dever? Se você, meu irmão, minha irmã, pratica a justiça, faz o que é correto ao próximo. Se você, meu irmão, minha irmã, ama a misericórdia, e por amar a misericórdia, você ama o próximo. Se você, meu irmão, minha irmã, anda humildemente com Deus em obediência, mas tudo isso você o faz como um dever, uma obrigação, ou como uma tarefa, algum interesse que eu tenho de alguma vantagem que poderei receber de alguém, então eu vou praticar a justiça, eu vou amar a misericórdia, vou andar humildemente na presença do Senhor. É assim que eu conduzo a minha vida no caminho para a vida eterna? Não. Eu tenho como verdade que Deus, o Criador do céu e da terra, o Deus que amou ao mundo ao ponto de entregar seu único filho para morrer em nosso lugar, eu tenho como verdade que este Deus é o Senhor. E vou fazer as mesmas coisas que todos, ou grande maioria, fazem. Praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente na presença do Senhor, só que tudo isso eu faço porque eu tenho a fé de que eu estou agradando ao meu Senhor. Quem é o meu Senhor? O meu Deus. Meu irmão, minha irmã, não faça nada
para Deus se você não tiver a fé de que Deus é o seu Senhor. Porque se você o fizer, embora receba os elogios por praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente na presença do Senhor, mas você não vai estar agradando a Deus. E eu quero agradar a Deus porque Ele é o meu Senhor. Qual o servo que não quer agradar ao seu Senhor? Qual o empregado que não quer fazer todas as coisas para agradar ao seu patrão? Deus, muito mais. Ele é o meu Senhor, e como o profeta Miqueias me orienta, eu vou fazer tudo para agradar ao Senhor, meu Deus. Nada faço por obrigação de ter que praticar a justiça, ter que amar a misericórdia, ter que andar humildemente na presença do Senhor. Nada faço por obrigação. Pense numa pessoa orgulhosa, presunçosa, arrogante, ter esta obrigação de andar humildemente na presença do Senhor. Ela não vai suportar. Ela vai andar uns dias, semanas. Nada eu faço para Deus, que é o meu Senhor, como uma tarefa. Eu faço para agradar ao Senhor, meu Deus. Não faço como uma tarefa esperando recompensa, embora Ele, o Senhor, nosso Deus, nos recompensa. Mas eu não faço como uma tarefa, visando uma recompensa, como os fariseus assim o faziam nos dias de Jesus. E muito menos eu o faço como uma tarefa com medo de castigo. Como uma criança que faz uma tarefa de casa com medo da punição. Tudo que nós fazemos é porque cremos que o Senhor é o nosso Deus, que o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que amou o mundo de tal maneira que nos deu Jesus para nos salvar, para ser o nosso Salvador. Este Deus é o Senhor. Por que, irmãos, esta pergunta do breve catecismo? Primeiro, porque Deus é Deus. Se você crê ou não crê, não vai alterar nada na corte angelical.
Ele é Deus. Mas ele quer ser recebido e reconhecido como Senhor. De nossas vidas. E para isso, eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso ter sabedoria vinda dos altos céus. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo disse: Timóteo, desde a infância você conhece as sagradas escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus. O que Paulo está dizendo a Timóteo e para nós hoje é que esses deveres citados pelo profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, esses deveres de praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente na presença do Senhor, somente tem valor quando cremos na Bíblia. Porque é ela que nos dá sabedoria de não termos apenas Deus na nossa vida, mas a Bíblia nos dá sabedoria de termos um Deus que é o nosso Senhor. E se cremos em Deus como nosso Senhor, isso nos leva à salvação pela fé em Jesus. Como o apóstolo Paulo disse ao carcereiro de Filipe, respondendo ao carcereiro de Filipe: o que posso fazer para ser salvo? Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Por isso, Timóteo foi um homem de Deus, perfeito e perfeitamente aprovado para toda boa obra. Quais, pastor? Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o que a Bíblia principalmente ensina? A Bíblia principalmente ensina o que o homem deve crer a respeito de Deus. Deus, o nosso Senhor. E praticar a obediência que Deus requer desse homem. Porque Deus amou ao mundo.
E este Deus que amou o mundo é o nosso Senhor. Quem crê e é obediente terá a vida eterna. Meus irmãos, o ensino na Bíblia consiste em duas coisas: crermos e obedecermos. Primeiro, cremos na Bíblia em tudo que Deus fala nela. Veja Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Próximo ao povo de Israel adentrar a terra prometida, chamada Canaã, Deus deu ao povo, por meio de Moisés, as tábuas da lei, contendo 10 mandamentos. 4 em relação a Deus, 6 em relação a nós. Mas veja o que Deus falou àquele povo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tal como o profeta Miqueias, Moisés usa a mesma expressão. Senhor, seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. O que o Senhor, nosso Deus, está falando para o povo de Israel que adentraria a terra prometida? Está dizendo que antes daquele povo obedecer para não ter outros deuses, antes daquele povo obedecer para não fazer imagem para adorar, antes daquele povo obedecer para não tomar o nome de Deus em vão, antes daquele povo obedecer para santificar o sábado, antes daquele povo obedecer para honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar as coisas do próximo, antes de todas essas leis para serem cumpridas, obedecidas, o povo de Israel deveria crer, ter fé, de que o Deus que os tirou da opressão do Egito, com braço forte e mão poderosa, é o Senhor. É isso que o Senhor está falando na Bíblia. E eu creio.
Você crê? O ensino na Bíblia consiste em você crer em tudo que Deus fala? Antes de entrar na terra prometida, o povo teria um alicerce, uma base, um fundamento para a sua vida com Deus. A obediência? A princípio, não. Mas a fé. A fé seria o alicerce, o fundamento, a base para que aquele povo tomasse posse da terra. Crer que o Deus que os tirou da opressão de Faraó, da escravidão, é o Senhor. Na vida cristã, meu irmão, minha irmã, a fé é colocada antes de obedecer. Você tem outros deuses? Você faz imagem para adorar? Você toma o nome de Deus em vão? Você santifica o sábado? Sim, pastor. Eu não sou idólatra. Eu não faço juramento por fazer. Não uso o nome de Deus em vão. Santifico o sábado, que para nós cristãos é o domingo. Reservo o domingo para estar na igreja. Mas, meu irmão, minha irmã, com toda essa obediência, tudo que lhe vem à mão, você faz com boa vontade? Você faz para agradar a Deus? Porque eu posso honrar meu pai e minha mãe, posso não matar, posso não adulterar, posso não furtar, posso não dar falso testemunho, posso não cobiçar as coisas do próximo, mas eu não tenho o Deus criador do céu e da terra, o Deus que amou o mundo, como meu Senhor. Na vida cristã, a fé é colocada antes de obedecer. Agradar a Deus, fazer tudo com boa vontade, vem antes de obedecer. O povo entrou na terra? Sim. Obedeceu? Não. Faltou o que para aquele povo obedecer? Crer que o Deus que os tirou do Egito, da servidão do Egito, é o Senhor. E não reconhecer Deus como um único e suficiente Senhor. Por isso foram expulsos, levados para
cativeiro. Como punição de não ter obedecido, também. Mas sobretudo porque não tinham fé de que Deus é o Senhor. E como o Senhor, Ele governa o céu e espera também governar o seu povo aqui na terra. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, ensina que somos justificados pela fé. A Bíblia ensina que somos santificados para a prática das boas obras. Porque somos justificados pela fé, porque somos santificados para a prática de boas obras, porque cremos que tudo que podemos fazer para o Senhor nosso Deus agrada a Ele, porque nós o fazemos de boa vontade. Meu irmão, minha irmã, o que a Bíblia principalmente ensina? A Bíblia ensina principalmente o que o homem deve crer a respeito de Deus. O homem deve crer que Deus é o Senhor. A Bíblia ensina principalmente a obediência que Deus requer desse homem. Porque Deus amou o mundo. Este Deus é o Senhor de nossas vidas. Quem nele crê, tem a vida eterna. A vida eterna, meu irmão, minha irmã, ela acontece, ela começa a acontecer quando cremos que somos pecadores, perdoados, porque Jesus operou em nós a redenção e a remissão. Não só fomos libertos do pecado, mas tivemos os nossos pecados perdoados. Por isso, Jesus, que é Deus, em honra, glória e louvor, é o Senhor de nossas vidas. Tal como foi exigido do povo do Antigo Testamento a fé e a obediência, Jesus também, como Senhor e Salvador, Senhor de nossas vidas e Salvador de nossas almas, requer de nós a fé e a obediência. A fé nele como nosso Salvador e a fé nele como nosso Senhor. A obediência a ele como nosso Salvador e a obediência a ele como nosso Senhor. Creia, meu irmão, minha irmã, no sacrifício de Jesus, que glorificou o Pai. Tudo Jesus o fez para agradar ao Pai. Tudo Jesus o fez de boa vontade. Creia na ressurreição de Jesus. É pela ressurreição que a nossa salvação foi selada. Na cruz, o mundo, este mundo que Deus amou, disse não para Jesus.
Mas ao terceiro dia, Deus disse sim, e o ressuscitou, e selou a nossa salvação, e pôs fim ao poder da morte. Creia na promessa de Jesus, promessa esta de vida eterna. Quando veremos o nosso Senhor face a face. Creia, meu irmão, minha irmã, no amor incondicional de Jesus. Ele te ama. Deus amou ao mundo e continua nos amando. Creia que servir a Jesus como Senhor e Salvador não é tempo perdido. Não é tempo perdido tê-lo como nosso Senhor e nosso Salvador. Por quê? Porque sem fé estaríamos perdidos no inferno. Mas com a nossa fé em Jesus, com a nossa obediência a Deus, temos a garantia de que o Espírito Santo continuará nos conduzindo no caminho para o reino de Deus. No amor de Jesus, o Senhor da igreja, que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão, minha irmã. Em você permaneça e em você repouse, hoje e para todos sempre. Amém. Nos encontraremos na próxima pergunta do breve catecismo de Westminster, que será a pergunta de número 4.